E aí, gente boa, tá entrando no ar mais um Radar aqui no Set, no site da TVE, sempre com muita música, literatura, quadrinhos, cinema e cultura pop no teu fim de tarde. E hoje o programa tá cheio de coisa boa, tem comentário musical com o nosso parceiro da FM Cultura, Zé Fernando Cardoso, e de quadrinhos com o queridão Guilherme Smi. Também tem dica cultural para ti que tá com saudade do 4º Distrito de Porto Alegre, uma reportagem sobre uma galera de Cachoeirinha que produz cinema e, claro, não podia faltar nossa curadoria musical com videoclipes de primeira. E a gente começa a brincadeira com um comentário musical do programador da FM Cultura, Zé Fernando, que já está aqui do meu lado. E aí, Zé, qual é a boa de hoje? Fala, meu velho, beleza? Tudo tranquilo. Então, cara, a pauta original era falar sobre um disco, cara, um descasso aí, que completou 50 anos de lançamento semana passada, né? Um dos álbuns mais importantes e mais controversos do Neil Young. Mas daí eu resolvi ampliar um pouquinho a pauta, porque, na verdade, assim, cara, num intervalo ali de 10 anos, cara, é o auge da carreira dele, na minha opinião, né? Saíram várias obras-primas, mas assim, tem outros dois que também completaram o aniversário de lançamento, né? De 5 anos antes, 5 anos depois. Um eu até anotei as datas aqui, né, na colinha para não esquecer. 14 de maio de 1969 e o último é de 22 de junho de 1979. Então tá mais ou menos ali por essa época do ano, enfim e tal, né? O disco que motivou o comentário originalmente é o On the Beach, cara, disco de 1974, então, lançado em 19 de julho, ou seja, semana passada, né, completou 50 anos, cara. Esse disco aí que ele chegou a estar em... Essa edição que tu tem na mão aí, cara, foi a primeira edição em CD lançada do disco em 2000, ali por 2013, 2004, ele ficou 30 anos fora de catálogo. O Neil Young simplesmente não queria ouvir falar desse disco, cara, porque ele justamente era um disco assim muito depressivo, muito melancólico, numa fase muito braba da vida dele, né? É a segunda parte da chamada Ditch Trilogy, que se chama, né, a trilogia do fosso, né? Depois eu explico melhor o que é isso, assim. Vou começar falando do segundo disco dele, disco 69, Everybody Knows This Is Nowhere. Que é a primeira colaboração dele com a banda, enfim, paradigmática aí da carreira do Neil Young, que é o Crazy Horse, né? O Crazy Horse, que era basicamente um trio aí, né, de rock garageiro e tal, que misturava folk, blues e hard rock de garagem e tal, né? É uma das principais influências do grunge, assim como esses outros dois discos, né? Esses três discos aqui têm uma característica peculiar, assim, né? Eles influenciaram muito o grunge, né, também. Era um disco basicamente assim, ó, cara. O Neil Young vinha de uma colaboração, primeiro do Buffalo Springfield, depois uma colaboração com Crosby, Stills Nash, né, que virou Crosby, Sim. Stills Nash Young e tal. E ele tinha lançado o primeiro disco de solo também em 1969, simplesmente chamado Neil Young. Só que era um disco assim muito elaborado, muito produzido, e ele achou que aquilo aí estava faltando pegada, estava faltando espontaneidade, né? E é quando ele descobre os caras, né, então, do Crazy Horse. Então, assim, esse disco basicamente é uma jam no estúdio, assim, né? Os caras tocando juntos, tocando e cantando na hora, né? Mais Fizeram visceral, né? dois, três takes de cada música lá e tal, e tipo, é isso. E então esse disco tem essa sonoridade assim muito crua e muito espontânea, né? Tal. Bom, aí o Neil Young segue com com a sua discografia solo, né? Tem esqueci o nome do disco agora, o disco de 70, que é um descasso. Depois tem o Harvest, que é o de 72, que é um disco folk, assim, muito melodioso lá e tal. O Harvest, até hoje, cara, é o disco mais vendido dele, é o disco que ele prefere. Só que ao mesmo tempo, o que acontece, cara? Ele não queria ficar rotulado como um cara, assim, como um cantor das multidões e tal, não sei o quê. E ele se sabota completamente, assim. Ele começa... o próximo disco dele é o disco ao vivo, que é o primeiro da trilogia do Fosso, né, a Trilogy, que Time Fades Away, né, e é um show caótico, absolutamente caótico e tal. E por que eu falei que era um período complicado na vida do Neil Young? Cara, o Neil Young, nessa época, ele perde dois grandes amigos por overdose, né, o Danny Whitten, o guitarrista original do Crazy Horse, e o Bruce Henry, que é o hold do Crazy Horse, né.
e ele fica muito abalado por causa disso, né. Ele estava com problemas, assim, pessoais, outros, né, em termos de relacionamento. Os Estados Unidos estava numa época muito conturbada, Vietnã, o Watergate foi mais ou menos por essa época e tal, um clima de incerteza. Então ele lança essa trilogia, que são 3 discos, assim, bem complicados e tal, né. O On the Beach é o segundo disco, né, o disco saiu em 1974, mas na verdade ele foi gravado depois do Tonight's the Night, que é o disco que exorciza as mortes desses 2 amigos, né. É um disco Uhum. gravado no estúdio, um estúdio que ele tem num rancho, né, onde ele vive até hoje, né, e tal. Gravado de madrugada, bebedeira, enfim, os caras, assim, na sarjeta total. É um disco muito dolorido, muito cru, só que a gravadora vetou. Então aí, nesse meio tempo, ele gravou o On the Beach, cara. O On the Beach, ele tem participação dos caras do Crazy Horse, mas ele tem participação também de músicos da The Band, tem participação do Crosby, do Stills, mas vários músicos convidados. E ele traz um som, assim, que não é tão barulho, não é, definitivamente não é barulhento, né? Não é ruidoso como os discos anteriores com Crazy Horse ali e tal, mas é um disco muito melancólico, falando de solidão, falando de... Ele tem uma canção que fala... Tem críticas ao Nixon, tem uma canção em que ele exorciza ali a figura do Charles Manson, né, e os que ele chegou a conhecer pessoalmente, né, Sim, sim. e tal, e que tinha matado ali ele e a família, aceita, né, a Sharon Tate e tal, enfim, cara. Então é um disco também com muito com letras muito pesadas, muito, né, embora se tu vai ouvir, assim, cara, sempre se tu bota no pra tocar e tu não presta atenção nas letras, ele não é um disco tão melancólico como outros, talvez, que ele tenha lançado, cara, mas é o discurso que é muito Uhum. forte, muito pesado, né, uma época muito braba, né. Bom, segue a carreira do Neil Young, então em 79 ele grava esse disco Rust Never Sleeps, cara. Nesse ano ele lança 2 discos com nome muito parecido, 2 ao vivo, Rust Never Sleeps e o Live Rust. Live Rust é um álbum duplo. O Rust Never Sleeps é esse disco simples, gravado com Crazy Horse, mas é assim, são uma série de shows que o Neil Young fez, em que ele se apresentava, metade do set era ele, voz, violão, eventualmente a harmônica, né, canções acústicas, mais melodiosas, e a outra parte mais quebradeira, mais barulheira, com o Crazy Horse, né. É daí que eu digo, assim, a espontaneidade do Everybody Knows This Is Nowhere, a melancolia do On the Beach, e esse lado, assim, equilibrando o som acústico, melodia mais quebradeira com o Everybody Knows This Is Nowhere, ficaram, assim, como o grande legado musical do Neil Young, especialmente influenciou aquela galera do grunge, né. Tem uma história que é muito triste, que é um dos versos ali, né, de Hey My My Hey, tem as duas, né, a versão acústica e a versão elétrica, né, que norteiam o disco, que diz assim: "It's better to burn out than fade away", né, ou seja, é melhor queimar do que se esvair, do que se apagar lentamente, né. Essa frase acabou na carta de suicídio do Kurt Cobain, né. Tanto que uma época o do Young cara, não conseguia mais tocar música só de pensar nisso, né. Mas enfim, depois acabou, até os próprios remanescentes do Nirvana disse: "Não, cara, toca música porque paciência, né", enfim. Mas então é isso, essa mistura, assim, de melodias, um clima mais, bucólico de algumas canções, mais barulhento, mais, abrasivo de outras, e tem muito que nortearam e norteiam, né, até hoje a carreira do Neil Young, que foram uma grande influência para uma série de músicos, e acho que dá para citar especialmente a geração do grunge, né. Maravilha, Zé Fernando. Tá dado o recado aí, Neil Young pra gente então. Uma última coisa, o Neil Hum, Young, uma época, se retirou do Spotify, né, por uma série de razões que não vale a pena comentar aqui, mas assim, os discos, as músicas estão de novo lá, né. Então quem quiser conferir, estão ali os principais discos, inclusive esses 3 aí do Neil Young. valeu, Zé Fernando, muito obrigado. E agora uma baita notícia, o GRES, um dos mais importantes espaços culturais do Quarto Distrito, que foi bem afetado pela enchente do mês de maio, vai reabrir na próxima quinta-feira e vai dar a largada com um festival incrível. Confere aí na nossa dica de hoje.
Depois de 3 meses fechado, o espaço volta ativa com o festival Grass de Portas Abertas, que vai de 1º a 4 de agosto com uma baita programação. O rolê começa com a Grass Band, grupo de jazz instrumental oficial do espaço, acompanhado de convidados especiais. Na sexta, o jazz continua forte com as bandas Kula e Marmota, além de pintura ao vivo com os artistas visuais Gus Bozetti e Pena Cabreira. No sábado, o rolê começa de dia, a partir das 11 da manhã, com menu especial da Cozinha do Grass, Feira do Vinil e muito mais. À noite, o show é por conta do Juliano Barreto, fazendo tributo ao grande Stevie Wonder. Para fechar, no domingo, a banda Paradox comanda a festa com um repertório de primeira com muito rock e pop clássico. Curtiu? Então bora apoiar o retorno desse espaço massa aqui de Porto Alegre. Ingressos antecipados na plataforma Simpla, mas a programação de dia no sábado e o show de encerramento no domingo tem entrada gratuita. E chegou a hora da música aqui no Radar. Confere aí na sequência o novo clipe da cantora Sara Abdala, Hora de Voltar. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. De tanto canto só, sem querer, me aperto o coração, sem dizer, e pra me refazer mesmo na solidão, teu espelho é o mar, acalma teu coração, teus desejos em mim, é pra onda quebrar, pra fazer você voltar. Ai de nós, ai de nós.
Estamos de volta com o Radar desta quinta aqui na TVE e a gente segue agora com uma reportagem bem bacana. Por acaso tu sabia que em Cachoeirinha tem estudante fazendo cinema e ganhando prêmios internacionais? Conta essa história pra gente aí, Gabi Palma. A Escola Estadual Oswaldo Camargo é palco de uma série de histórias de terror. Essa é a ideia do projeto Clube de Cinema, que produz curtas-metragens premiados internacionalmente. A ideia ela surgiu primeiro quando a escola, 2 anos atrás, ela fez aniversário, os 40 anos da escola, e a escola nos pediu para fazer um projeto que fosse de áudio e vídeo, contando um pouco da história da escola, né? Só que quando eu formei ali um grupo de alunos para o projeto, a primeira coisa que nós pensamos é não fazer uma coisa tradicional, né? Não simplesmente fazer um documentário contando a história. E aí colocamos elementos do terror. A ideia do filme nunca foi, por exemplo, fazer um filme de terror, né? A ideia era usar a estética, né? Os cenários, figurinos de terror, usar trilha sonora de terror para brincar mais, né? Só que aquele filme ele alcançou uma repercussão muito maior do que nós esperávamos, né? E aí no final daquele ano, foi em 2022, isso a gente já chegou à conclusão que dava para tocar esse projeto. E aí o ano passado nós fizemos realmente um filme mais sério, né? O filme se chama Projeto Zumbi. E eu inscrevi ele em vários festivais, assim, fomos selecionados, premiados num festival na Índia, um em Pernambuco e um em Portugal, né? E isso nos trouxe uma satisfação muito grande, assim, para tocar mais o projeto. E esse ano, utilizando um equipamento um pouquinho melhor, nós iniciamos um projeto um pouco mais ousado, assim, de filme, né? Mas mantendo sempre a estética de um filme de terror, assim. O projeto Clube de Cinema prova que terror pode ser sim coisa de criança e traz discussões importantes na vida dos jovens. A ideia é essa, a gente usa o terror para contar uma história de bullying. E o ano passado, era mais, digamos, subjetivo essa ideia da menina, o mundo caindo sobre ela. Esse ano não, o bullying é mais claro, né? Inclusive o bullying que nós estamos trabalhando, ele é um bullying que envolve a sexualidade dela. E uma coisa curiosa, que pelo menos é o que nós vamos tentar, né, no filme ali, enquanto a gente está gravando, mas é que não deixar claro se o bullying tem ou não fundamento. Quer dizer, o bullying nunca tem fundamento, mas eu digo aquilo que estão acusando ela, aquilo ali não vai ficar claro no filme se ela tem aquela orientação ali que está sendo levantada pelo bullying, né? Para mostrar que, na verdade, o que ela é ou deixa de ser não faz diferença. A questão é dela. Agora, o bullying é que é o problema. Então, nós mostramos o bullying como a materialização ali do mal, digamos assim, né? A Ana está no projeto desde o começo e, mesmo já tendo mudado de escola, segue com o grupo. O clube, para mim, ele começou antes do SOR dar a ideia do clube, basicamente. Em 2022, no final do ano, eu e o professor, a gente começou a conversar sobre teatro, né? O quanto a gente gostava disso, né? Ele falando que ele já teve ideias antes de criar um clube, que ele gravava algumas coisas para o YouTube, né? E eu sempre quis ser dubladora, né? Então, o teatro, ele é uma parte muito grande da dublagem. E eu comentei isso com ele, que eu estava pensando em começar o curso de teatro. E isso desenrolou. No outro ano, bem no início do ano, o professor entrou em contato comigo, falando que queria fazer um clube do cinema, né? E o primeiro filme seria sobre a escola, pra gente começar não tendo nada, mas tentando fazer alguma coisa com esse nada. Né? E daí em diante começou. O primeiro ano foi bem tranquilo, assim, não era uma rotina de gravar, mas já no segundo ano a gente criou essa rotina. E daí foi que eu comecei realmente a gostar do clube. O Murilo é um integrante recente do clube e se encarregou pela caracterização dos personagens. Em 2020, assim, quando eu tinha acabado de voltar às aulas, a gente viu o primeiro filme que o senhor tinha feito, que era o Projeto Terror. E daí, logo depois que a gente saiu da sala de vídeo, eu já falei pra ele que no próximo filme ele podia me chamar, que eu faço maquiagem, que eu gosto muito de cinema e tudo. E daí, pouco tempo depois, ele me chamou e eu virei o maquiador. Daí a gente começou a fazer o Projeto Zumbi. Agora é a primeira vez que eu estou atuando, que eu estou fazendo o papel do líder do ritual e do vilão do filme, né? Um dos.
Mas eu acho muito legal, porque quando eu era pequena eu tinha muito medo de filme de terror. E o que me fez perder o medo era ver como eles eram feitos. E daí participar hoje em dia, principalmente da maquiagem, me deixa muito feliz. Bateu a curiosidade para conferir o trabalho da gurizada? Tudo pode ser acessado na página do clube no YouTube. É youtube.com/clubecinema. Vale a pena prestigiar essa iniciativa. E agora está na hora do comentário sobre quadrinhos com o quadrinista, escritor e curador da Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado, Guilherme Ismi. Bem-vindo, Ismi, ao Radar. O que tu destaca pra gente hoje? Obrigado. Hoje uma coisa um pouco diferente, assim, né? Que são quadrinhos com gatos, né? Quem não gosta de gatos, quem tem gatos, quem não vê um gatinho por aí, começa a dar um sorriso, né? Então, trouxe aqui uma listinha, assim, de quadrinhos com gatos, né? Indicando vários tipos de quadrinhos, né? Começando com talvez o gato mais famoso dos quadrinhos, que é o Garfield, né? O gato criado pelo Jim Davis, que odeia segunda-feiras e adora comer uma lasanha. E ele tem quadrinhos lançados pela LPM Pocket, né? Tem acho que uns 4 volumes pela LPM Pocket. E também foi lançado pela editora Nemo, umas versões mais atuais, né, do quadrinho do Garfield, né? E aí, falando historicamente, assim, um dos primeiros quadrinhos que trouxeram gatos, né? Foi a Crazy Cat, né? Do George Herriman, que lá nos anos 1916, 1918, né? Aí, como mostra esse quadrinho, ele começou a trazer esse quadrinho da Crazy Cat, que é uma gata que leva uma tijolada de um rato em quase todas as histórias dela, e ela se apaixona pelo rato, né? E tem um cachorro policial que vai prender os dois, né? Porque estão fazendo arruaceiras. E depois, então, tem um outro quadrinho que daí é underground, alternativo, que é o Fritz the Cat, né? Ele é quadrinho mais adulto, né? Ele é da contracultura dos anos 60, né? Feito pelo Robert Crumb, né? Que é um grande nome, né? dos quadrinhos alternativos, né? E esse é um quadrinho para maiores de 18, porque inclusive foi adaptado para o cinema, para uma animação. E é uma animação um pouco mais safadinha, assim, só para dizer algo que dá para dizer agora nesse horário, né? Não lembro das crianças. Isso. E aí, em seguida, eu trouxe um quadrinho bastante premiado, bastante discutido, feito por 2 nomes bastante conhecidos dos quadrinhos, que é o Moebius e o Jodorowsky, né? São 2 nomes que fizeram esse quadrinho Os Olhos do Gato. E nesse quadrinho Os Olhos do Gato é um quadrinho subjetivo que o gato vai contando a história através dos olhos dele, né? Então a gente quase nunca vê o gato, mas a gente vê a história sendo contada através dos olhos dele. E vai contando uma história meio surreal, meio fantástica. E para quem gosta da Marvel, também trouxe o quadrinho Marvel Meow, que é um quadrinho que está sendo lançado agora, que é meio mangá também, escrito pelo Naofuji, né? Ele faz algumas tiradas com gatos e os personagens da Marvel, esses que estão agora em voga, principalmente os do cinema. E são pequenas piadinhas assim com gatos e os personagens, e também alguns desenhos também. E depois, falando de quadrinhos brasileiros, né? O gatinho brasileiro talvez mais famoso que a gente tenha aqui no Brasil é o Mingau, né? O gatinho da Magali, né? A minha filha tá nessa fase aí, né, cara? As histórias do Mingau lá em casa fazem sucesso, né? O Mingau, a aveia e o fuxico. Sim, sim. E a Magali, nos anos 80, né, acho que 89, foi criada a revista da Magali. E eles criaram, então, um concurso para dar um nome para o gatinho dela, e acabou sendo o Mingau. E esse quadrinho que eu trouxe aqui é da iniciativa da Graphic MSP, que o pessoal do Maurício de Souza Produções pega artistas renomados brasileiros, nesse caso a Ana Cardoso, que é mineira, e fez a interpretação dela das histórias do Mingau, né? Mas também tem outros quadrinhos brasileiros interessantes, né, que é o Cães e Gatos, do Carlos Ruas, que ele fez as tirinhas Um Sábado Qualquer, que são bem populares na internet. E ele mostra as diferenças entre os gatos e os cães, né, nos seus donos, nos seus tutores, né, como que eles reagem a diversas situações, né. E por fim, né, não, desculpa, tem mais 2 ainda. Tem o Gato Preto, Sorte no Azar, que é do Paulo Kielwagen, que ele faz o Blue e seus gatos, que também ele é bastante
renomado por fazer quadrinhos com gatos, né? Então, o Gato Preto Sorte no Azar, ele fala sobre um gato que é transportado para um outro mundo e lá ele tem que tentar salvar o mundo através de algumas coisas místicas. E por fim, agora sim, um quadrinho gaúcho, né? Que é Onde Meu Gato Senta, do Pedro Leite. O Pedro Leite, ele é famoso pelos quadrinhos ácidos e Onde Meu Gato Senta, ele fala algumas situações sobre o gato dele sentando em vários lugares diferentes. Então, é uma coisa meio parecida com cartoon e meio parecida com quadrinhos. Então, se lê numa sequência, tu vai gargalhar muito mais, porque é situações inusitadas onde o gato vai sentar. Maravilha, Esmi. Obrigado por ampliar aí o meu repertório de histórias com gatos aí para eu ler para a Ive lá. Valeu, Esmi. Por hoje era isso, gurizada. O Radar tá chegando ao final. Não esquece que tu podes conferir todos os programas que já passaram na nossa playlist no canal do YouTube da TVE e assistir a reprise do de hoje às 11 da noite, beleza? A gente encerra com um novo clipe do cantor e compositor Arthur Melo, De Toda Sorte. Feito, Carreto, beijos e até a semana que vem. Não são nem 10 da manhã e eu já nem creio em tanta coisa. A sorte foi viajar forte.